Olá amigos, eu sou o Will, advogado do canal Simplesmente Direito, e no último vídeo aqui do canal eu falei sobre a diferença entre repristinação e efeito repristinatório. Aproveitando o tema, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre a vigência e a integração das normas e também sobre a vacatio legis. Uma norma jurídica, enquanto ato jurídico, ela se sujeita a planos de existência, validade e eficácia, assim como os atos e negócios jurídicos em geral. O plano da existência está relacionado à promulgação da lei, ao momento que essa lei passa a existir juridicamente. O segundo passo é verificar se essa lei é válida. Há uma presunção relativa de que toda lei é válida. Portanto, até que se declare o contrário, a norma jurídica se presume válida. Caso seja constatada a inconstitucionalidade da norma, ela então é considerada nula, conforme eu falei no último vídeo. E de acordo com a teoria geral das nulidades, essa norma não poderia produzir efeitos desde a sua promulgação, pois a declaração da nulidade ela tem um efeito ex tunc, ou seja, retroage no tempo. Aí vamos abrir aqui um parêntese breve, rápido, que essa matéria de modulação dos efeitos da decisão, quando se declara a inconstitucionalidade de uma norma, ela está inserida lá no controle concentrado de constitucionalidade, que é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Esse é um tema muito interessante de direito constitucional e que eu vou abordar futuramente num próximo vídeo. E no que diz respeito ao terceiro plano, que é o da eficácia, a norma será eficaz, eficácia absoluta, a partir do momento em que entra em vigor, podendo não ser eficaz a certos atos. Aí então seria a eficácia relativa. Existe uma diferença entre vigência e vigor. Vigência é o período no qual perdura uma lei, é o efeito temporal, e o vigor é a força vinculante de uma norma. Assim, é possível que uma lei ela possa ter perdido a vigência, mas continue em vigor em razão das situações jurídicas existentes, como, por exemplo, o artigo 2035 do Código Civil. Eu vou deixar o texto aqui do artigo para vocês, caso queiram ler, é só dar pause, que ele vai estar disponível aqui na tela. Ok? Quanto ao prazo de vigência da norma, existem dois principais sistemas. O sistema do prazo de vigência única, ou simultânea, e o sistema do prazo de vigência sucessiva, ou progressiva. No primeiro, que é o prazo de vigência única, a lei ela entra em vigor a um só tempo em todo o país. Já no segundo, o sistema de prazo de vigência sucessiva, a lei entra em vigor no país aos poucos, em prazos diversos. Aqui no nosso país, o Brasil adotou o sistema de prazo de vigência única, conforme se observa da leitura do caput do artigo 1º da LINDB. Vamos lá. O texto diz, artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. É importante ressaltar também que a adoção do sistema de prazo de vigência sucessiva é permitida, desde que haja menção expressa no texto da lei. E agora vamos para o segundo tema do nosso vídeo, que é a vacatio legis. Hoje em dia tem se tornado habitual que as leis entrem em vigência na data da sua publicação, mas para que isso ocorra é necessário que haja disposição nesse sentido no próprio texto da nova lei. Se o novo texto legal for omisso, há obrigatoriedade do início do prazo de 45 dias após oficialmente publicada. Por exemplo, menção expressa de que essa lei entra em vigor na data da sua publicação, caso não tenha essa informação, se aplicará a regra então dos 45 dias. A regra, portanto, é de que existirá um intervalo entre a data de publicação e a data de entrada em vigência da norma, para que haja um prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. E é esse intervalo que se denomina vacatio legis. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 1º da LINDB determina que, quando a lei brasileira é admitida em estados estrangeiros, a sua obrigatoriedade se inicia 3 meses após oficialmente publicada. É importante que são 3 meses e não 90 dias. Muita gente confunde esse prazo. Quanto à forma da contagem da vacatio legis, dispõe o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98, que a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor então no dia subsequente à sua consumação integral. E existem 3 modos referentes à vacatio legis, que é o primeiro, a lei com vacatio legis expressa, é a lei de grande repercussão, que de acordo com o artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98, tem expressa disposição do período de vacatio legis. Como exemplo, tem-se a expressão determinando que, exemplo, a lei entra em vigor 1 ano depois de publicada. Exemplo que nós tivemos recente aí do Código de Processo Civil. O segundo é a lei com vacatio legis tácita. É aquela hipótese do artigo 1º caput da LINDB, isto é, não menciona prazo, logo a lei entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. E se for no estrangeiro, a questão dos 3 meses após a publicação oficial. Por último,
a lei sem vacatio legis, é aquela que, por ser de pequena repercussão, entra em vigor logo na data da sua publicação. Para isso, tem que constar lá no texto, na parte final. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. E assim chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, peço que participe. Deixe sua curtida, seu like, compartilhe com os amigos e conhecidos. Convido também a se inscrever nos canais no YouTube e Instagram. É só pesquisar canal, simplesmente direito. Conto com seu apoio, conto com a sua ajuda. Te vejo no próximo vídeo. Meu muito obrigado e até lá. Tchau!